Olá, esse é o quarto e último vídeo em que eu vou falar sobre suicídio, porque embora eu tivesse me programado para abordar mais alguns aspectos, depois do último vídeo, eu não tenho condição de lidar com as repercussões disso, tanto em mim quanto em algumas pessoas que responderam, comentaram, enfim. Então eu acho que é melhor interromper aqui, tentar abordar o tema preliminar, que é a depressão, e futuramente eu retomo ou não, né, essa abordagem sobre suicídio. Como a gente pode perceber, o setembro, não lembro mais a cor lá, passou e agora já temos outra pauta, vamos discutir outras coisas, câncer e tal, porque é um cardápio, né? Um cardápio de atenção, né? Então vamos discutir o câncer de próstata, não lembro mais o que é outubro aí, e agora as pessoas podem se suicidar à vontade, enfim, a vida continua. E para dar um fecho nessa discussão, eu achei importante eleger aspectos que eu considero um pouco mais gerais, e começar, né, falando o básico para as pessoas que estão vivendo, passando por um momento em que o suicídio surge como uma resposta, né? E em especial para as pessoas que têm medo disso, né? Porque é uma coisa, dentre as incompreensões, né? A gente às vezes esquece que a pessoa tem um desespero, acha que aquilo é uma resposta, mas ela, ao mesmo tempo, ela tem medo, né? E isso aprofunda o conflito, né? Então, a primeira coisa para as pessoas que estão passando por um momento de aflição, esse sofrimento e pensam em suicídio, conversar com outras pessoas, né? Eleger pessoas de confiança, pessoas que sejam sensíveis, que respeitem você como pessoa, né? E se no momento isso não tiver ao seu alcance, 188 CVV, né? Liga lá, que falar é um elemento essencial para a gente fazer um divisor de águas na questão do suicídio. Um segundo aspecto, no vídeo anterior eu acabei tentando ousar um pouco na abordagem, né? Tentei fazer uma imersão num personagem, né, que é uma técnica de teatro, né, que o psicodrama usa também, e acabou não dando muito certo, e isso acabou desencadeando outras coisas, outras repercussões. Mas eu acho importante dizer às pessoas que prestem muita atenção nas pessoas que ameaçam se suicidar, né? Em geral, quem está ameaçando está pedindo ajuda. Quem diz, eu vou me matar, né? Tenha respeito, tenha carinho, né? Se aproxime, não se afaste, não agrida, né? Não ofenda, né? Porque essa é a pessoa que está ao alcance, né? Da gente, porque esse tipo de ameaça é um grito é um sinal, olha, me ajuda aqui, senão me mato mesmo. E tem gente que tem um desprezo, né, pelo sofrimento alheio,
e acaba nesses momentos perdendo a oportunidade de às vezes, né, impedir que isso aconteça. E porque é uma característica da sociedade, né, que a sociedade, ela, por uma série de motivos, e cada segmento, seja religioso, seja profissional, tem um tipo de abordagem, mas em geral o sofrimento a sociedade só respeita o sofrimento quando é tarde demais, né? Por isso o suicídio, né? Porque provavelmente as formas de expressão que antecederam o suicídio não foram ouvidas, né, pelas pessoas que estavam por perto. É, e existe também um outro elemento perverso em alguns setores. Eu estou evitando falar da religião aqui, que tem um aspecto moral forte, né, principalmente na sociedade de base judaico-cristã, né, porque como existe um medo da morte, né, às vezes se usa, né, se aproveita o medo da morte, se usa ele como chantagem, né, para que a pessoa tenha o sofrimento justificado, né? Então, como as pessoas têm medo da morte, né, podemos fazer sofrer um pouquinho mais, porque, né, esse medo vai evitar a morte. Bom, e aí, indo para a finalização, né, de um vídeo, para ele não ficar longo demais, eu acho importante dizer que, é, dentre os suicidas, alguns deles estão aqui para dizer também que não é assim, né? Que não é qualquer vida que se justifica, né? É, eu contrariando a Fernando Pessoa, né? Eu queria ousar contrariar Fernando Pessoa, dizendo que tem é, algumas almas, né? Às vezes a alma é grande demais para tão pouco tudo, né? Pra tão pouco tudo. Se tudo que existe, toda a maravilha do mundo é isso que está aí, é o que nós vemos hoje na nossa janela, andando nas ruas, às vezes isso é pouco, né? Então, alguns de nós estamos aqui para dizer que o sofrimento não vai ser usado, perdão, o medo da morte não vai ser usado como uma chantagem para todas as pessoas. Aliás, essa questão do medo da morte, eu acho que se tem alguma contribuição que eu posso fazer para o debate geral, tem a ver com uma percepção que eu tive, né, nesse meu processo de lidar, de conviver com a depressão, é que um aspecto chave que pode surgir no contexto do suicídio passa exatamente pelo medo da morte. E em alguns casos é possível perceber que esse medo desaparece, né? Porque, em geral, a maior parte das pessoas tem medo, na verdade, do sofrimento, da morte sofrida, da dor, né? De ter mais sofrimento ainda, né? E quando você percebe ou você imagina um contexto em que esse sofrimento ele pode às vezes não existir, né? A tendência é você deixar de ter medo, né? E esse é um tema complexo e delicado, né? Mas eu faria essa ponderação, né? Existe uma circunstância em que determinado tipo de pessoa que tem o suicídio em perspectiva, ela deixa de ter esse medo, né?
Então esse medo não alcança mais como argumento válido, né? E, enfim, eu espero, eu preciso, antes de encerrar, comentar uma coisa. A situação no Brasil que envolve, por exemplo, a eutanásia, na verdade eu acho importante dizer que a eutanásia não é uma resposta suficiente. Eu estou falando do outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento das pessoas que estão no hospital, que estão em situação em que ela não tem mais o menor controle da própria vida. E é preciso discutir também a eutanásia, né? Eu, né, existe uma discussão, o Conselho de Medicina aborda a eutanásia, mas ela é insuficiente, né? A eutanásia é deixar de agir para salvar a pessoa que esteja com funções fisiológicas lá já deterioradas, né? Ou não ressuscitar uma pessoa que tem uma parada cardíaca, né? Então, isso é insuficiente, né? É preciso que a gente pense em dignidade quando a gente fala de vida, né? E por tempo demais, o tema vida foi apartado da dignidade, né? E é isso que leva a um escalonamento da questão do suicídio. Eu fico por aqui. Eu acho importante as pessoas que se manifestaram. Eu lamento que algumas pessoas tenham ficado mais sensibilizadas, né? A questão é que é preciso discutir suicídio, é preciso discutir depressão, porque a não discussão agrava o problema, né? Então é isso. Eu espero o mais breve possível poder encarar o tema do estágio no inferno, né, que é um processo de depressão em que mais pessoas do que seria desejável, né, convive com ele. Então, até lá.